Os romanos tiveram grandes dificuldades para pacificar a Britânia, e em meio a essa dificuldade, liderados por Boudica, a rainha guerreira dos Essenos, os bretões se revoltaram violentamente contra os invasores. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Roma iniciou sua lenta conquista da Britânia em 43 d.C., derrotando as várias tribos uma a uma. Algumas tribos conseguiram manter sua independência aliando-se a Roma. Prasutagus foi um dos 11 reis que se renderam ao imperador romano Cláudio após a conquista romana inicial em 43. Sendo assim, ele foi oficialmente instalado como rei dos Essenos e aliado de Roma. Seu longo reinado foi lembrado como sendo muito próspero. Prasutagus era leal aos romanos, mas quando morreu em 60 d.C., deixou um testamento onde deixaria seu reino para suas duas filhas, e para o imperador romano Nero. Enquanto Prasutagus esperava que isso garantiria a segurança de seu reino e de sua família, em vez disso, preparou o cenário para a grande revolta de Boudica. Quando o rei morreu, o testamento foi ignorado, e as autoridades romanas locais se moveram para prender as terras e propriedades de Prasutagus. Empréstimos anteriores que haviam sido feitos aos principais homens da Britânia foram solicitados de uma só vez por Cato Deciano, procurador da província, que exigiu o pagamento integral. Centuriões romanos invadiram a casa de Prasutagus, ostensivamente em busca do dinheiro. Quando os essenos protestaram contra esse ato desonesto, na pessoa da rainha viúva Boudica, Cato mandou suas tropas sufocarem o protesto, e estes homens passaram dos limites, açoitando a rainha e estuprando suas filhas. As fontes concordam que Boudica era mesmo uma mulher de descendência real. Era dito que ela era alta, com longos cabelos castanhos que iam abaixo da cintura. Sua voz era forte e áspera, o que complementava seu olhar penetrante. Como convinha a uma mulher de sua estatura na Britânia, ela usava um grande colar de ouro, e uma túnica colorida presa por um broche. Esse tratamento cruel que ela e suas filhas receberam nas mãos dos romanos, foi a causa principal da revolta dela. O historiador Dião Cássio ficou impressionado com as habilidades de Boudica. O despertar dos bretões, persuadi-los a lutar contra os romanos, conquistar a liderança e o comando ao longo da guerra, foi o trabalho de Boudica, uma mulher da família real britânica que tinha uma inteligência incomum para uma mulher. Quando ela reuniu um exército de cerca de 120.000 homens, subiu em uma tribuna, ela era muito alta e sombria, e sua voz era áspera. Ela deixou seus longos cabelos ruivos até os quadris, levando uma lança também para adicionar ao seu efeito sobre toda a audiência. Foi alegado que Boudica disse às suas tropas: "Eu não estou lutando pelo meu reino e riqueza. Estou lutando como uma pessoa comum pela minha liberdade perdida. Considere quantos de vocês estão lutando, e por quê. Batalhe ou pereça. É isso que eu, uma mulher, pretendo fazer. Deixe os homens viverem na escravidão, se quiserem." Após o ataque romano a Boudica e suas filhas, os essenos começaram a se unir com suas tribos vizinhas, como os trinobantes, e outros. A rainha foi rapidamente escolhida para liderar a revolta, suas habilidades de oratória foram consideradas bastante impressionantes. Não querendo deixar nada ao acaso, Boudica também realizou atos de adivinhação para elevar o moral do exército e, esperançosamente, garantir a vitória. De acordo com uma história, ela soltou uma lebre de dentro das dobras de seu vestido e interpretou a direção que corria como o caminho traçado para o exército por Andraste, uma deusa britânica da vitória. Os historiadores romanos afirmam que o exército de Boudica matou pelo menos 70.000 pessoas nesses ataques. Eles mal podiam esperar para cortar gargantas, enforcar, queimar e crucificar. Na época, os soldados romanos estavam do outro lado da ilha em uma campanha militar sob o governador Caio Suetônio Paulino. Assim que Suetônio soube da rebelião, ele enviou suas tropas de volta à Inglaterra. O primeiro alvo de Boudica foi Camuloduno, atual Colchester. Os cidadãos da cidade apelaram para o procurador Catus Decianus pedindo reforços, mas ele enviou apenas meros 200 cavaleiros.
O grande exército de Boudica abriu caminho na cidade, destruindo tudo em seu caminho. Uma estátua de bronze do imperador Nero, que provavelmente estava em frente ao templo de Cláudio, foi derrubada e decapitada. Sua cabeça foi tirada como um troféu. Os últimos defensores se refugiaram no templo de Cláudio, onde conseguiram resistir por mais 2 dias antes que os bretões invadissem. Escavações arqueológicas modernas confirmaram a destruição generalizada da cidade. Durante o ataque a Camuloduno, foi feita uma tentativa de aliviar a cidade por Quinto Petílio Cerial, cunhado do futuro imperador Vespasiano. Cerial mais tarde desempenharia um papel de liderança no ano dos 4 imperadores e na Revolta Batava. Na época da Revolta de Boudica, ele era o comandante da Legião Nona Espanha. O grande exército de Boudica interceptou as forças de Cerial antes que pudessem chegar às ruínas de Camuloduno. Na batalha que se seguiu, todos os soldados de infantaria romanos foram mortos, e o comandante romano escapou com muitas dificuldades junto de alguns cavaleiros. Após essa derrota, Cato, o homem que provocou essa cadeia de eventos, fugiu para a Gália. O próximo alvo da rainha era a cidade de Londínio. Fundada logo após a conquista romana de 43, Londínio estava prosperando, e se tornou um grande centro comercial. Enquanto Boudica destruía várias cidades, Suetônio Paulino estava tentando reunir o maior exército possível. A Legião Nona Espanha havia sido derrotada pelas forças da rainha, e não estava em condições de lutar, enquanto o prefeito da Legião II Augusta não parecia disposto a ajudar o governador. Suetônio conseguiu reunir um exército que incluía a Legião 14 Gemina, e a Legião 20 Valeria Victrix, juntamente com várias unidades de auxiliares. Com isso Suetônio agora tinha um exército de cerca de 10.000 homens para enfrentar o grande exército rebelde. Embora muito exagerado pelas fontes como algo em torno de 230.000 a 300.000, Boudica claramente tinha um exército muito maior. Não sabemos ao certo onde ocorreu a batalha entre Boudica e Paulino. Tradicionalmente, o campo de batalha está localizado ao longo da estrada romana conhecida como Watling Street, possivelmente perto da moderna High Cross em Leicestershire. Mesmo que a revolta de Boudica não tenha durado muito, foi grave o suficiente para fazer com que o imperador Nero pensasse em abandonar a Bretanha. Este deveria ter sido o objetivo dos bretões, que deveriam ter se inspirado na revolta liderada por Armínio na Germânia. A vitória de Suetônio foi suficiente para garantir o controle romano da província. Todo esse trabalho seria um dos motivos dos romanos nunca terem conquistado toda a ilha. Graham Webster, autor de Boudica, The British Revolt Against Rome, diz que as tropas de Boudica careceram de organização, disciplina e equipamento, e que a melhor proteção corporal que um homem poderia adquirir era um colete de couro, com tiras ou remendos endurecidos nos ombros e outras partes vulneráveis. Júlio César dizia que os bretões geralmente iam para a batalha nus. Todos os bretões tingem seus corpos, produzem uma cor azul que lhes dá uma aparência selvagem na batalha. Historiadores romanos dizem que Paulino disse às suas tropas: desconsidere as ameaças vazias dos nativos, em suas fileiras, há mais mulheres do que homens combatentes, apenas mantenha a ordem, jogue seus dardos e continue, use escudos para empurrá-los, e espadas para matá-los. Quando os dois exércitos se encontraram, as linhas britânicas se estendiam muito além das linhas romanas, que estavam em grande desvantagem numérica. Boudica dirigiu-se ao seu exército com sua carruagem, e fez um breve discurso antes de ordenar um ataque. Os romanos posicionaram-se num desfiladeiro, com uma planície à frente e uma floresta densa atrás. Os homens de Boudica entraram na planície, puxando as suas carroças na parte de trás, juntamente com as mulheres e crianças, como se estivessem em uma arquibancada. Os bretões foram recebidos primeiro com uma chuva de dardos. Quando os romanos finalmente gastaram todos os seus dardos, eles avançaram em uma formação em forma de cunha. Os bretões desordenados tentaram recuar, mas foram bloqueados por um cordão de suas próprias carroças que surgiram atrás de seu exército. Enfurecidos com a destruição de tantas cidades e a morte de tantos civis romanos, os soldados de Suetônio não deram trégua a nenhum homem, mulher, criança ou animal britânico. Alega-se que 80.000 britânicos e 400 romanos foram mortos durante a batalha. Boudica conseguiu escapar, mas de acordo com Tácito, quando percebeu que seria incapaz de derrotar os romanos, cometeu suicídio tomando veneno. Dion Cássio sugeriu que sua morte pode ter sido causada por doença.
No entanto, foi apontado que a doença pode ter sido causada pela ingestão de veneno. Após isso, Suetônio conduziu uma campanha punitiva brutal contra as tribos que lutaram ao lado de Boudica. Temendo que as ações de Suetônio provocassem outra rebelião, o imperador Nero o substituiu por outro, Cato Deciano, o responsável pelas ações que incitaram a rebelião. Surpreendentemente, não há registro do que aconteceu com as duas filhas de Boudica. Na Grã-Bretanha, Boudica continuou a aparecer nas crônicas medievais. Pouco depois, Boudica foi associada a Elizabeth I, que em 1588 procurou defender a Grã-Bretanha da Armada Espanhola. Na era vitoriana, Boudica e a Rainha Vitória foram vistas como equivalentes em termos de grandeza. Ela realmente deu muito trabalho aos romanos, e apesar de tantos séculos, nunca foi esquecida. Se não fosse pela bravura, inteligência e coragem de Suetônio, os romanos talvez teriam perdido o controle sobre a ilha naquele momento. Um fato interessante sobre Caio Suetônio Paulino é que, ao que parece, ele não tem nenhuma ligação com o escritor Suetônio. Hoje irei contar a história de um reino, na África, ao sul do Egito, que ousou desafiar o poder de César Augusto. 25 a.C. é o ano do acontecimento que irei contar hoje. A República Romana já havia sido destruída, após um século de guerras civis e desordem. O herdeiro de Júlio César, Otaviano, ascendeu como o grande vencedor final dessas guerras civis, após uma grande vitória na Batalha de Áxio, onde derrotou Marco Antônio e Cleópatra, dando início à famosa Pax Romana, aonde os já cansados romanos finalmente encontraram a procurada estabilidade dentro do império. A milenar terra do Egito, que era controlado pelos gregos ptolemaicos, foi anexada por Augusto, o primeiro imperador de Roma. Roma foi mudada. Embora Otaviano tivesse transformado muitas coisas dentro do império, ele ainda conseguiu manter a fachada da república, sendo considerado o príncipe do Senado. É nesse ponto que a maioria dos historiadores concordam que havia chegado o fim da República Romana e o início do Império Romano. Após Roma derrotar todos os oponentes na disputa pelo Mediterrâneo, eles finalmente puderam chamar aquele mar de Lago Romano, pois tudo o que havia ali agora era de Roma. Apesar do mundo romano estar em paz, em alguns lugares, alguns conflitos ocorreram, como por exemplo, no norte da Espanha, onde algumas tribos remanescentes ainda desafiavam o poder de Roma. Devido a isso, em 26 a.C., os romanos se concentrariam em finalmente terminar a pacificação do norte espanhol. O crescente poder de Roma fez com que seus vizinhos temessem o perigo da guerra com Roma. No sul do Egito, na região da Núbia, existia o reino de Cuxi, no Sudão moderno, que viu aquele momento como uma oportunidade para tirar proveito da situação e acabar com a ameaça romana na região. O governante do reino Cuxi era conhecido como Candace. No momento, o reino era governado pela rainha Amanirena. Amanirena tinha ouvido falar que os romanos estavam engajados em uma guerra na Espanha, e por isso, o império estava distraído. Ela também sabia que as legiões do Egito estavam desgastadas e desfalcadas, devido a campanhas 2 anos antes. Cerca de 650 anos antes, os reis de Cuxi já haviam controlado o Egito. Napata, a capital Cuxi, havia se tornado a capital religiosa do mundo egípcio. A rainha Cuxi sabia desse passado glorioso, e por isso, queria aumentar sua influência no Nilo e no Egito romano. Dion Cássio, o historiador romano, quase 2 séculos depois, descreve o acontecimento. Ele relata que o exército Cuxi avançou para a cidade mais ao sul do Egito, chamada Elefantina, devastando tudo no caminho. Caio Petrônio, o prefeito do Egito romano, soube dessa expedição cuxita. Nesta época, 3 legiões estavam estacionadas no Egito. Paul Clamer descreve os acontecimentos que se seguiram. Em 25 a.C., os romanos planejavam uma campanha contra a Núbia e a Arábia. Augusto se gabou disso em seu Res Gestae. 2 exércitos foram liderados quase ao mesmo tempo na Etiópia e na Arábia chamada Félix.
Antes dos romanos tendo tentado qualquer coisa, os núbios atacaram a Tebaida e a guarnição romana em Assuã. Eles escravizaram os habitantes e tombaram as estátuas de Augusto. O prefeito do Egito, Petrônio, liderou 10.000 soldados de infantaria contra 30.000 núbios, perseguindo-os de volta a Núbia. Ele então saqueou a sede da rainha Núbia, a rainha Candace. Ele escravizou os habitantes, enviando 1.000 para Augusto, e montou uma guarnição romana nas proximidades. No entanto, após a mudança na política imperial mais tarde, os romanos desistiram de suas ambições de conquistar Meroé. Em vez disso, eles o trataram como um estado cliente. Estrabão fala sobre os embaixadores núbios fazendo um tratado com Augusto. Após a vitória de Petrônio, os cuxitas recuaram. Logo após o recuo, as negociações de paz começaram. Os romanos exigiram que todos os bens saqueados e todos os prisioneiros fossem devolvidos imediatamente. Os cuxitas pediram 3 dias para dar a resposta sobre os termos. Após os 3 dias se passarem, os cuxitas não deram nenhuma resposta sobre os termos. Petrônio atacou novamente, com os cuxitas fugindo em grande desordem. Estrabão descreve a cena. Mal comandados e mal armados, pois carregavam grandes escudos feitos de couro cru, e machados para as ofensivas, alguns, no entanto, tinham lanças e outros tinham espadas. Parte dos fugitivos foram para a cidade de Selchus, outros fugiram para um país desabitado. A rainha escapou do campo de batalha com seu guarda-costas pessoal. Petrônio capturou muitos cuxitas, incluindo importantes generais de Quíndice. Ele ordenou que esses prisioneiros fossem enviados para Augusto, em Roma. Petrônio foi descendo em direção à capital Cuxi, invadindo cada cidade no seu caminho. O caminho para a invasão da capital Napata estava livre. Ao chegar ao redor da capital, os romanos esperavam enfrentar a rainha, mas, logo descobriram que ela havia fugido para outra cidade. Petrônio foi recebido por embaixadores dela. Eles ofereceram devolver os prisioneiros e as estátuas reais capturadas em Elefantina, isso em troca da paz. Petrônio achou esses termos inaceitáveis, e logo ordenou a captura da cidade. Em seguida, as legiões adentraram as muralhas, com saque atrás de saque. Os romanos ocuparam a cidade. Com o verão chegando, Petrônio ordenou a retirada para o Forte Ibrim, antes do início do grande calor. Ele reforçou a guarnição do forte, com cerca de 400 homens, ali seria o ponto mais ao sul do Império Romano. Mesmo a destruição da capital Napata, não fez com que os romanos conseguissem uma zona tampão efetiva, nem ensinou aos cuxitas uma lição do que acontecia com quem ousava desafiar Roma. Quíndice passou os próximos 3 anos recuperando seu exército, com a intenção de atacar o Forte Ibrim. Alertado sobre o avanço, Petrônio marchou novamente para o sul e conseguiu alcançar o forte e reforçar suas defesas antes que os invasores cuxitas chegassem. Embora as fontes antigas não descrevam a batalha que se seguiu, sabemos que em algum momento os cuxitas enviaram embaixadores para negociar um acordo de paz com Petrônio, e possivelmente aceitar o status de Estado cliente de Roma. Os cuxitas conseguiram negociar um tratado de paz em termos favoráveis, e o comércio entre as duas nações aumentou. Essa é uma história muito desconhecida, e nos mostra como os cuxitas foram capazes de dar muito trabalho aos romanos. A Manirena foi uma rainha muito corajosa, ousando desafiar Roma, e no final o seu plano deu certo, pois os romanos, ao conseguirem a paz com o reino de Cuxi, conseguiram uma estabilidade de séculos no sul do Egito, com o comércio entre as duas nações prosperando cada vez mais. Aquele exército romano foi provavelmente o que adentrou mais ao sul da história durante todo o período romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.